Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo final de semana a todos nós. Que sábado bonito, né? Sábado para jogo treino. Eu tô gravando esse vídeo faltando 20, 15 minutos para a bola rolar no jogo treino do Grêmio contra o Brasil de Pelotas aqui na Arena. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre esse jogo treino, evidentemente, porque eu tô gravando antes de acontecer. Então ao longo da tarde ou à noite eu volto aqui com mais conteúdos. Mas como vocês já estão aqui bem acostumados com o vídeo no final da manhã, eu não quis esperar o final do jogo treino, que vai ser a 1 da tarde, depois até gravar, eu ia colocar vídeo lá 1h30, 2 horas da tarde. Tem assunto, tem informação, então eu já quis abordar aqui e repito, depois a gente fala muito sobre o jogo treino, estarei observando, muito atento a tudo para depois contar para vocês, relatar, trazer informação e também opinião a respeito disso. Mas nesse vídeo a gente precisa conversar sobre uma informação extremamente importante e impactante. O Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio, abriu tratativas com um craque, uma estrela mundial, com o novo Soares. Uma nova negociação em andamento. A gente precisa abordar esse tema, a gente precisa abordar porque ele já havia falado sobre essa possibilidade no vídeo em que ele anuncia também o Derlei e o Maicon, mas a gente precisa falar sobre a abertura da negociação. E claro que a gente vai falar sobre outros temas também, né? Que vocês viram aqui no título e também na thumb, mas eu não vou trazer manchete, vinheta, a gente já vai falando diretamente sobre isso. Antes eu vou te pedir desculpa pela iluminação, foi o melhor lugar que eu encontrei aqui na Arena nesse momento para gravar o conteúdo para vocês. Não queria fazer na cabine, porque eu quero olhar o jogo aqui sentindo mesmo, escutando os jogadores, até porque tem poucos torcedores, vai ter esse clima aí que a gente vai conseguir participar mais, digamos assim, do ambiente, né? Peço para tu deixar o teu like, te inscrever no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve e me ajuda a chegar na meta dos 70 mil inscritos. Também ativa as notificações e vai opinando, né, ao longo do vídeo sobre todos os temas. Bom, o Paulo Calef abriu negociações com um grande jogador, com um craque. Foi assim que ele classificou. Não é eu que estou classificando dessa maneira. O próprio Paulo Calef, na publicação que ele fez, ele classificou esse grande jogador que ele quer contratar como um craque. E ele foi além, como uma estrela mundial. E vamos combinar que na silhueta ali está muito claro que é o Soares, né? Pelas orelhas a gente pode perceber. Será que é o Soares voltando para o Grêmio? Eu não acredito nisso, tá? Porque o Soares ele sai do Grêmio já com o desejo de não participar desse calendário extremamente apertado. Ah, mas o Calef tem boa relação com os empresários, os advogados do jogador, com o próprio atleta. Daqui a pouco ele convence, o Soares já passou lá o tempo que tinha que ficar no Inter Miami. Eu não descartaria por completo, mas eu confesso para vocês, duvido muito que o Soares pudesse voltar ao Grêmio. É um outro craque mundial, né? A gente até abordou aqui em outro vídeo possíveis nomes, mas ainda tudo em tom especulativo. Mas a grande informação que eu quero trazer aqui é que a negociação está em andamento. E alguém pode dizer, como que uma negociação está em andamento se o Paulo Calef nem é presidente do Grêmio? Porque é assim mesmo que as coisas funcionam numa eleição. Eles conseguem enviar uma carta a jogadores, né, empresários, né, o staff e também a treinadores, né, se for o caso, com uma carta de intenção. Não é uma proposta efetiva, concreta do clube, mas é uma carta de intenção aprovada e significativa porque se trata de um candidato. E quero explicar para vocês como que isso acontece. O Grêmio na última eleição fez o mesmo com o Soares. Ainda candidatos, né, o presidente Alberto Guerra, o candidato à presidência, mas já estavam com ele o próprio Paulo Calef, o Antônio Brum, né, todos os outros que fazem parte até hoje do Conselho de Administração, né, do Conselho que é a gestão do Grêmio, né, são os vice-presidentes eleitos. Eles enviaram essa carta de intenção, não só para o Soares, mas para o Cristaldo, para o Carbajo e para outros jogadores também. Então é possível negociar sim, mesmo antes de ganhar a eleição. Nós já vimos muitas promessas de campanha acontecerem ao longo do tempo, né? No próprio Grêmio tem lá o histórico presidente, né, o saudoso Koff, né, o maior presidente da história do Grêmio, um dos maiores presidentes desse país, falando sobre o nome no cofre, que nunca veio. Não conseguiu concretizar, tinha uma negociação em andamento, acabou não vindo. Depois, anos depois, se descobriu que era o Lugano. Nós temos outros nomes, outras promessas, até mesmo de compra da Arena em outras eleições, que não se confirmaram. Mas talvez a promessa mais significativa de todas,
né, ou pelo menos uma das mais significativas, sem dúvida alguma, era o Soares. E ele veio. Foi uma promessa posteriormente concretizada. Então a gente não pode duvidar, a gente pode desconfiar. E aí a interpretação, sem dúvida alguma, fica para cada um. Será que o Calef está falando a verdade? O Calef perdeu muito crédito quando ele disse ao vivo, nos Donos da Bola, na Bandeirantes, programa que faço parte todos os dias ao meio-dia, que era impossível comprar a Arena. Ele disse isso categoricamente. E o Marcelo foi lá, semanas depois, e comprou a Arena. Então o Calef, aliás, ele perdeu um pouco de credibilidade com isso, né? Há quem ache também que ele não é a melhor alternativa porque ele estava com o presidente Alberto Guerra. Ele fez parte de toda a campanha do presidente Alberto Guerra. Ele foi um dos conselheiros que convenceu o presidente Alberto Guerra, inclusive, a ser candidato. O presidente Alberto Guerra nem queria muito ser candidato, isso está muito claro com a gestão dele, aquele cara morno ali, sem vontade, sem energia, né? Mas o Paulo Calef depois conflitou muito. Ao longo da gestão, as ideias não casavam. O presidente Alberto Guerra pensava de um jeito, o Calef pensava de outro. E o Calef passou a executar coisas que o presidente não queria e por isso ele foi desligado. O Calef não sai porque pede para sair, porque tinha vontade de sair. Sai porque conflitou e o presidente tomou esta decisão, né? Então hoje, Paulo Calef, embora tenha feito parte, sim, de uma forma muito próxima, da atual gestão, ele se tornou oposição. Ele aproveitou também, ele surfou no hype, ele foi um dos protagonistas da contratação do Soares em termos de negociação, né? O Antônio Brum também foi muito importante nesse processo, inclusive conseguindo a grana, ligando para o Marcelo, ligando para o Celso Rigo, né? Mas o Calef foi o cara que negociou com o Soares. Foi o cara que, junto do Brum é verdade, mas foi o cara que liderou o voo, né? E foi lá e conversou pessoalmente com o Soares e convenceu o jogador e conseguiu reerguer um negócio que estava praticamente desfeito. Esse é o Calef, né? Que tem os seus erros, mas tem os seus acertos. O que a gente confia? A gente tem que confiar desconfiando. Será que ele vai conseguir, de fato, contratar uma estrela mundial, um grande craque? A informação é que a negociação está em andamento. O nome ainda está sob sigilo, mas a negociação está em andamento e ele espera encaminhar esse negócio para confirmar caso ele seja presidente do Grêmio, caso ele ganhe a eleição. Ok? Outro tema que a gente precisa falar é sobre o quarteto, né, de frente do Grêmio. Qual vai ser esse quarteto com os jogadores que estão voltando, né? O William vai voltar mais para o final do ano e nem é 100% certo que volta. E essa é a nossa grande baixa, né? O William faz muita falta por toda a qualidade que tem. Sem o William, é o Edenilson nosso meia ideal? Porque ele faz esse equilíbrio de marcação? Ou seria melhor colocar um meia de fato, um camisa 10, um cara que conhece a função, que joga bem na entrelinha? Quem seria esse cara? O Riquelme? Ou o Monsalve, que agora, muito em breve, estará voltando? Ou será que o Cristaldo merece mais uma alternativa? Sem dúvida, o William seria o melhor. Mas das 4 possibilidades que temos, Edenilson, Riquelme, Monsalve e Cristaldo, qual é a melhor alternativa? Eu quero a tua opinião sobre isso. Para as extremas, me parece muito claro que o melhor para a direita é o Alisson. É o melhor dos pontas que a gente tem no elenco. Mas e o outro? É o Kiki Oliveira? Será que pode ganhar uma nova chance, mesmo que o seu destino esteja encaminhado para uma saída, né? Já trouxe para vocês, ele quer sair, o Grêmio também quer que ele saia, mas até lá ele vai ser aproveitado, ele não vai ser escanteado. Será que ele pode recuperar um lugar no time? O Pavon? Não, né? Pavon pela esquerda é duro. O Amuso, será que pode ser o Amuso? Eu acho que essa seria a minha escolha atual, tá? Eu colocaria o Amuso. Ou pode ser um meia pelo lado. Daqui a pouco adaptar o Monsalve por ali, junto do Edenilson, ou o Riquelme junto do Edenilson. O Mano gosta da figura dos dois meias. Qual será o nosso quarteto, que obviamente terá o Carlos Vinícius como centroavante titular. E para fechar o vídeo, nós precisamos falar sobre um outro tema, que é a limitação que a gente tem para chegar numa vaga na pré-Libertadores. Eu acho que é possível, gente. Fácil? Não é. Ah, tenho certeza que vai chegar? Óbvio que não tenho, mas é possível. Eu não aceito que decretem que o Grêmio não vai chegar na pré-Libertadores. É possível. Basta olhar para a tabela. A tabela nos mostra que sim, é possível. Nós temos um confronto direto agora com o São Paulo. Vencendo, a gente fica a 3 pontos dessa zona, dessa turma que está ali brigando. É claro que a gente precisa que um brasileiro ganhe a Libertadores, mas é provável que Flamengo ou Palmeiras ganhem. E a gente precisa torcer muito que o Cruzeiro, dentro desse objetivo, que o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil. E aí abre G8 e a gente fica mais próximo desse objetivo. Mas nós temos limitações de elenco. Me preocupa muito o seguinte cenário. O Grêmio tem, com as peças todas à disposição, um bom time. Um time
bem competitivo. Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Kahneman, Marlon, Cuejar, Arthur e esse quarteto final que eu falei aí, né? Alisson, Carlos Vinícius e mais 2 vagas aí a serem decididas, mas com opções interessantes, jogadores que crescem também com boas parcerias, né? O Mano tem falado muito sobre isso e é verdade. Mas quando a gente perde alguns desses jogadores, o nosso nível cai consideravelmente. Por exemplo, não tem o Marcos Rocha, tem que improvisar um lateral. Não tem o Marlon, Lucas Esteves ou Enzo. Não tem o Cuejar, Dodi. Não tem o Arthur, Alex Santana. Não tem o Carlos Vinícius, André Henrique. Não tem o Alisson, Pavon. Olha como cai o nosso nível, né? Quase que qualquer um desses jogadores, quando não estão à disposição, o nosso nível cai consideravelmente. E isso é preocupante, é uma limitação que pode nos atrapalhar nessa briga, nesse objetivo de atingir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, o que seria muito importante, né? O Grêmio é gigantesco e a gente precisa voltar a jogar a Copa Libertadores da América. Esse, sem dúvida alguma, é o nosso lugar. Beleza? Jogo treino em instantes, aqui na Arena, estarei bem atento, acompanhando para depois trazer todos os detalhes, informações e opinião para vocês aqui no canal. A preparação do Grêmio para a retomada do Campeonato Brasileiro, lembrando de novo o primeiro jogo contra o São Paulo, aqui mesmo na nossa casa. Ok? Quem quer saber onde eu assisto o jogo treino, Bruno? Grêmio TV, Grêmio TV, Grêmio TV, o canal oficial do Grêmio, transmitindo com imagens. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Sucesso absoluto porque é qualidade garantida. Pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. Várias opções, vários sabores que tu não encontra em outros lugares. Pode fazer modificações para montar o pastel do teu jeito. Diferentes tamanhos, grande, médio, pequeno. Pode fazer um combo, tem os combos prontos. Tu escolhe, uma delícia. Salgados, doces, bom demais. Hora do Pastel, Grenal 10 o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.